Ok. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui ao vivo. Boa tarde. Para todo o Brasil. Um episódio dos mais esperados aqui com a doutora Roberta, odonto.pb. Mais de 20 mil seguidores, um canal super referência da radiologia odontológica brasileira, né, Luiz? Verdade. E verdade. A gente acompanha lá, muito conteúdo, uma pessoa assim que todo mundo conhece e que contribui para ser a melhor radiologia do mundo, né? A radiologia do Brasil que a gente tem falado Poxa, aqui. obrigada. E a doutora Roberta, com certeza, é responsável por isso também. Exatamente. Roberto, eu acho que a gente podia pedir para a nossa convidada fazer uma introdução da experiência que ela, né, tem. Como eu comecei na radiologia. Como é que é o seu currículo? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Fico muito feliz, admiro muito o trabalho de vocês, a empresa que vocês fazem parte. Então é um prazer muito grande. Obrigada mesmo. Bom, eu comecei como radiologista, estou pensando, acho que faz uns 13 anos que eu sou radiologista, faz um tempinho já. Desde a graduação eu sempre gostei de radiologia, mas não achava que ia seguir a radiologia como especialidade. Porque a gente tem aquela ansiedade de, logo que a gente se forma, de atender o paciente ali na boca, né? Como assim você fala para sua família, eu vou me formar e não vou atender ninguém da família, não vou ter um consultório, não vou... E aí a outra área que eu gostava e me identificava era a ortodontia. Tanto que quando eu me formei, eu comecei, na verdade, eu prestei residência no Centrinho, que é um hospital muito conhecido em Bauru. Eu sou de Bauru, né, já me apresentando, interior de São Paulo. E eu fiz a residência no Centrinho lá, que é um hospital de reabilitação de anomalias crâniofaciais, muito conhecido. E lá é uma residência de radiologia onde a gente fica 2 anos. Ficava ali 24 horas semanais, a gente fazia tanto a parte de laudos quanto a parte de técnico mesmo, a gente fazia raio-x nos pacientes do hospital. Mas ao mesmo tempo eu fui fazendo ortodontia, eu fiz rádio e ortodontia como especialidade. Depois, dentro da USP, eu comecei a fazer o meu mestrado em ortodontia. Eu fiquei ali, dividida entre as duas áreas. Abri consultório, fiquei uns 3 anos mais ou menos atendendo, fazendo ortodontia. E surgiu a oportunidade de ser sócia de uma clínica de radiologia, que é a clínica que eu tenho em Bauru, que é a clínica Radiofest Radiodoc hoje. E aí quando me fizeram o convite para ser radiologista dessa clínica, eles falaram, você pode também ser sócio, tal, recebi um convite ali. E aí eu comecei a empreender também com uma clínica de radiologia. Aí nesse momento que eu comecei a viver a radiologia mesmo na prática, naquela época era só exames 2D, não tinha tomografia ainda. 2008? Não, digo, não tinha assim, na minha clínica, quando eu comecei não tinha, né? Veio o primeiro equipamento para Bauru, que era um iCat, que eram médicos até que tinham comprado para investir no iCat. Foi o primeiro tomógrafo que chegou na cidade de Bauru. E aí... Eu acompanhei bem essa época, porque a gente estava lançando o IDOC em 2008, né, no Congresso do Rio de Janeiro. Não sei se você foi na Jabra do Rio em 2008, onde que a gente lançou o IDOC. Então toda essa parte da digitalização, né, eu também acompanhei toda, desde o início no Brasil. No Centrinho, o primeiro aparelho que veio digital era da Kodak. O pessoal achou o máximo. Era um PAN e tele da Kodak. Porque nós revelávamos no tanque ali. Ia lá na câmera escura. Então eu peguei a radiologia raiz mesmo. Sim. E vi toda essa transformação. E isso é muito legal. Muito. A gente vê essa evolução da radiologia. E aí eu falo que um bichinho da radiologia me picou e eu decidi, foi a melhor opção que eu fiz, largar a ortodontia e ficar somente na radiologia. E aí eu fechei meu consultório, porque aí eu casei, aí tem que cuidar da casa, você tem que escolher, né, algumas coisas para você fazer. E aí eu fiquei só fazendo laudo. E aí quando eu saí do mestrado, eu falei, poxa, eu não vou continuar na orto, eu vou fazer o doutorado em radiologia. Aí eu fiz o doutorado na FOB USP, em Bauru. Minha orientadora era Ana Lúcia Capelosa, excelente professora, muita gente conhece ela, filha do Dr. Casati, né, que já faleceu. E aí eu fiquei na radiologia, fiz doutorado e comecei a dar aulas de radiologia. E desde então não parei mais.
E depois de um tempo eu criei os cursos que eu tenho hoje de imersão, que é o de seios da face e de ATM, que eram 2 assuntos que eram as maiores dúvidas dos meus alunos. Mais ou menos essa foi minha trajetória. Hoje eu sou coordenadora da especialização em Bauru de radiologia no Instituto Mondelli de odontologia e tenho esses cursos de imersão online pelo meu Instagram, Odonto Preto e Branco, que aí a gente já tem aí de radiologia, de seios da face, acho que nós vamos para a 13ª turma e de ATM nós vamos para a 6ª turma. Então, graças a Deus está indo muito bem, alunos de cada cantinho do Brasil, isso é muito bom. Esse tema é um tema que eu não sou dentista, mas eu sei bem que é um tema que pouca gente no Brasil domina, né? É um tema complexo, né? A radiologia fora das arcadas. A gente já sabe que a radiologia na arcada, normalmente o dentista costuma olhar mais para o dente e para o seu entorno. Sim, né? Com certeza. Então, a radiologia fora desse contexto, fora do dente e o que está em volta, já começa a ficar mais complexo. Sim. E por que você acha que essa área tão complexa, né, tão desafiadora assim, para os dentistas avaliarem? Bom, vamos começar assim, eu digo pela formação, né? Quando a gente tem a graduação e a pós, que é a especialização, é muito conteúdo, né? Então, esses 2 assuntos que são muito importantes, eles são dados, porém de uma maneira um pouquinho mais superficial, sem se aprofundar tanto, até porque se a gente for se aprofundar, é um tema que dá para você ficar mais de um módulo só falando desse tema, porque ele envolve variações anatômicas, ele envolve todas as patologias, ele envolve como você pode descrever aquele laudo. Então, assim, já começa dali. Então, o radiologista sente falta de se aprofundar. O dentista, então, que é o solicitante, nem se fale, porque ele sai da graduação, não passa pela radiologia, muitas vezes passa por outras especialidades, então ele vê o que interessa, entre aspas, né? Ele vê dente. Então o paciente chega, tem uma dor de tal dente, ele vai olhar a radiografia, a primeira coisa que ele vai olhar são os dentes. E ele acaba deixando de lado as outras estruturas. Mas não porque ele não está interessado, porque ele não sabe interpretar aquilo. Ele olha aquele côndilo, ele olha o seio, ele olha a fossa nasal, mas ele não enxerga. Então a gente não enxerga o que os nossos olhos são treinados a enxergar. Então começa daí, né? Então qual é o problema disso? O problema é que muitas alterações são passadas despercebidas. Então ele solicita, às vezes ele tem um panorâmico na clínica dele, então faz o exame sem laudo mesmo. E aí ele vai lá, olha o dente que ele precisa avaliar e o resto muitas vezes pode ter um tumor, pode ter um cisto, pode ter uma alteração muito importante que ele deixa de ver ou deixa de fazer o diagnóstico. Isso é muito sério, né? Isso é muito ruim. E realmente quando a gente não sabe o que a gente está buscando, né? A gente não entende aquilo ainda. Nossos olhos não foram preparados para entender o que é aquilo ali. Se não for uma alteração muito grande, né? Muito fora do normal, a gente pode passar. Se para um radiologista já não é fácil, imagine para um dentista, né, que não tem essa prática toda com exames. Então, assim, se para um radiologista experiente pode ser desafiador diagnosticar determinadas coisas fora da arcada, para um radiologista inexperiente, né, para um radiologista que está começando agora, para alguém, né, que está saindo da especialização, a gente sabe que o medo que a gente tem quando a gente acaba a especialização, da gente laudar, da gente botar nossa assinatura ali é muito grande. Principalmente se a gente não enxerga algo que a gente não está preparado realmente para ver. Com certeza. Então, o que você diria para essas pessoas que estão começando agora em relação a estruturas fora das arcadas? Olha, eu diria assim, para o radiologista, para o estudante, não pare de estudar e pesquisar. Você tem que ser uma pessoa curiosa, uma pessoa que tem essa vontade de aprender cada vez mais. Porque quando eu comecei, eu tinha muitas dúvidas. E era só imagem 2D.
Então eu recorria aos meus professores, a colegas radiologistas. Então eu perguntava muito, eu tirava muitas dúvidas. E não só isso, eu comprava livros de diagnóstico, eu ia lá, pesquisava, usava a internet para pesquisar. Eu nunca deixei passar alguma coisa por não saber o que era. Tipo, isso aqui não sei o que é, vamos pro próximo. Não. O estudante ali, o recém-formado, ele tem que ser curioso, ele tem que ter essa vontade, é isso, a vontade de aprender cada vez mais o diagnóstico. Se ele não tiver essa vontade realmente de aprender, de identificar essas anormalidades, ele já está na profissão errada. O laudo dele não vai ser legal, ele não vai conseguir ajudar o indicador, então... Eu entendo que nesse tema, né, parece ser até um grande diferencial para esse profissional radiologista, né? Sim, porque se ele se aprofundar nisso, com certeza ele tem mercado para ele. Sim, eu acabei de encontrar uma aluna aqui, ela falou assim, nossa, eu fiz seu curso de seios da face, agora todo mundo manda para mim, porque aí fala, seios, manda para ela. Ela falou, porque me deu tanta profundidade assim, de conhecimento e mais segurança. Ela falou, até um otorrino me elogiou, falou, poxa, você sabe ver isso, porque eles ficam surpresos também, como um dentista consegue ver muito além do que dentes, então é uma surpresa até para outros profissionais. É legal a gente ver essa oportunidade na radiologia, porque às vezes, para quem está entrando, a gente vê que talvez o aluno pensa assim, tá saturado, ou é tudo igual, ou eu vou ser mais um, e não, né? Existem oportunidades aí. Existe bastante. Eu assisti a aula do professor Fabrício Tucci lá em Gramado sobre seios da face. Eu não sou dentista, né? Mas, cara, eu fiquei tão fascinado com a aula dele, de ver a importância daquilo, porque o tema dele era o limite da odontologia e da medicina. Então eu falei assim, cara, olha como isso é importante, né? E eu que já há muitos anos na radiologia odontológica nunca tinha visto, eu não sou dentista, né? E aí é isso que me ocorre. Eu falo assim, cara, então tem oportunidade de mercado, tem oportunidade de você ser um profissional ainda mais completo, diferenciado. Com certeza. E eu acho que aqui a gente tem essa oportunidade, né? E assim, logo que eu comecei a laudar, até aí depois que eu comecei a laudar seios, foi depois que eu comecei a trabalhar com tomografia, que aí ficou mais difícil, né? Porque enquanto você está fazendo sua panorâmica, é fácil, entre aspas. A fossa nasal você já não consegue ver, tem distorção, então você não consegue fechar um diagnóstico legal. Então tem estruturas que você consegue fazer o diagnóstico. Agora, quando você entra com tomografia, aí muda a figura. Aí, como a gente começou com o iCat fazia FOV estendido, né? Então eu via todos os seios da face. A gente tem que laudar todo completo, obtido, exatamente. E o que eu fazia? Eu tenho um amigo do meu marido que é radiologista médico, eu ligava para ele. Renato, o que é isso aqui? Eu filmava a tela. Ele, isso aqui. Renato, eu de novo, o que é isso? Porque eu ficava tirando minhas dúvidas. Porque eu falava, eu não sei sobre isso, eu não sei. Aí ele falava, não, isso aqui é para quem tem rinocinusite crônica, isso aqui... Então, aí eu falei, poxa, é um negócio que eu tenho muita dificuldade. Então, eu acredito que meus colegas também tenham. Sim. E aí, quando eu comecei a estudar até para montar esse curso, para falar sobre esse assunto, eu encontrava nos artigos de otorrino. Você não acha em livro... Você acha em livro, mas bem superficial. Mas se você quiser aprofundar, é artigos da área médica, de otorrino. Aí eu comecei a estudar, falei, poxa, agora eu entendi por que ninguém fala disso. É difícil. É complexo. Exato, não é uma coisa... Aí, para eu conseguir montar ali uma dinâmica ali, para conseguir ficar fácil, né? Uma didática para que o dentista radiologista consiga interpretar, é uma outra etapa difícil também. Então eu falei, agora eu entendi por que o pessoal não se aprofunda, porque não é um assunto muito fácil. E hoje você é a principal referência, talvez, que eu conheço, pelo menos assim, né? Não, todo mundo... A Luísa também, ela tem várias coisas. Já fez os cursos da Roberta, fala que, assim, são maravilhosos, todo mundo fica apaixonado. Eu estou, inclusive, precisando entrar na turma de seio e de ATM. E várias vezes eu falo com a Roberta, eu quero entrar nessa turma, nunca dá certo. Sempre tem um Eu falo a principal referência porque tem grandes professores, igual o Fabrício Tucci, o Dr. Fabrício Tucci, meu amigo, a aula dele é excelente. Eu vejo, ele está sempre palestrando aqui e tudo, mas o seu canal, eu acho que é o principal desse assunto hoje no Brasil, né? Não tem outro. Sim, com certeza. Então, pessoal, sigam aí, né? Quem não segue ainda. Não, sigam e façam um curso, porque isso. Realmente é importante a gente entender de toda a região que a gente está avaliando. Se está aparecendo seio, tem que saber o que está acontecendo no seio.
Não pode ter medo, porque às vezes tem alunos que falam assim, eu dou graças a Deus quando o volume é pequeno. Porque não quer se comprometer a avaliar as outras estruturas que não estão acostumados. Sim. Então, é difícil isso, né? Inclusive, eu acho que a gente pode até entrar nessa questão que a gente já começou a falar, que é o seguinte: exames 2D e exames 3D para regiões fora das arcadas, né? Principalmente seios, né? Essa região mais superior aqui. Exames 2D, a gente tem menor visualização do que do que um exame tridimensional. Então, assim, qual é a principal diferença, o impacto que isso causa dentro do diagnóstico? Se a gente tem uma radiografia ou se a gente tem uma tomografia? Assim, a diferença é muito grande, muito grande. Vamos começar pelo de seios da face, né? Primeiro que a panorâmica, a gente vai conseguir ver somente um pedacinho da fossa nasal, que é essa parte do nariz, e do seio maxilar, que normalmente tem a sobreposição de outras estruturas ósseas. Então a gente consegue ver quando realmente tem uma alteração mais evidente, com uma radiopacidade maior, ou que se ela estiver afastando outras estruturas, mas normalmente a gente não consegue ver de fato se tem uma sinusite, se tem um desvio de septo acentuado, se tem alguma alteração dentro da fossa nasal, existem calcificações, existem, né, o espessamento mesmo, que é a rinite, que é a inflamação da mucosa do nariz. Então isso, as imagens 2D não nos dá essa informação. Então ele pode ser o primeiro exame ali, aquele que a gente solicita para ter uma avaliação geral, porém, quando a gente fala em avaliação de seios da face, a tomografia é muito superior, e a tomografia de fato mostra todos os seios, seio frontal, esfenoidal, células aéreas etimoidais, estruturas sem sobreposição. Eu consigo ver alterações anatômicas que eu não consigo ver na panorâmica. Então, assim, é uma diferença muito grande de um exame para o outro. Então, quando você precisa fazer uma avaliação minuciosa de todos os detalhes, todas as variações, a tomografia, sem dúvida, é o exame de escolha para avaliação de seios da face. Ótimo, já vamos entrar nessa então. Quando que a gente, né, com o dentista que está aqui assistindo o nosso podcast, aí ele vai pensar assim: quando que eu vou pedir o exame 2D e quando que eu vou pedir uma tomografia? Bom, é normal a gente começar sempre pelo exame 2D, pela panorâmica, por inúmeros motivos. Tem menos radiação, é um exame mais barato, é um exame que nos dá muita informação, e eu gosto da panorâmica, é o que eu sempre falo, a panorâmica é excelente exame, então é importante destacar isso. Então, a panorâmica é aquele primeiro exame. A partir dele, que eu acho que é importante o dentista saber se a panorâmica não me mostrou o que eu precisava, aí sim eu solicito um outro exame. No caso de seios da face, vamos supor, o paciente desse dentista reclama que tem dor na face, que não respira direito, que sai secreção pelo nariz. Então você fala, opa, fiz a panorâmica ali, tem muita sobreposição, eu não consigo responder isso. Aí você fala, bom, então você tem que fazer uma tomografia de seios da face. O paciente não tem sintomatologia nenhuma, respira bem, não tem dor na face, aí não tem necessidade. É aquele paciente mesmo que o dentista vai saber aquele momento para fazer essa solicitação. Então, se na panorâmica ele não consegue as suas respostas, vamos dizer assim, aí ele pede uma tomografia. Mas se o dentista pretende ver seios da face na panorâmica, ele já começou errado ali. Então, ele já é melhor que ele faça uma tomografia para uma avaliação de todos os seios paranasais. Ótimo. E quando esse dentista vai fazer essa solicitação, o que ele precisa saber? Como que ele pode solicitar esse tipo de exame? É importante que o dentista saiba que equipamento que a radiologia que ele trabalha tem. Porque às vezes ele tem um equipamento de FOV muito pequeno, né, que é o campo de visão, o field of view ali. Então, se ele faz FOVs 5x5, não adianta, eu não vou conseguir ver os seios paranasais. Para avaliação de seios paranasais, o ideal é que o FOV seja grande. Pelo menos que pegue ali uns 12 centímetros ali, se a gente fizer daqui para cima, né?
Tem equipamentos que faz face as toda, arcadas, excluindo as arcadas. A gente consegue pegar um pouco mais. Exatamente. Então, assim, se você não tem um face toda, você pode conseguir fazer uma maximande, como se fosse um FOV de maximande, porém daqui para cima, do nariz para cima. Essa é uma Aí você consegue pegar, exato, o seio frontal, os seios maxilares, esfenoidal, essa região de fossa nasal. Então, é importante o dentista saber que equipamento a clínica tem. Então, ele pode ligar, conversar com o radiologista, falar, olha, eu tenho que fazer a avaliação de seios da face, eu posso pedir aí com você? Não tem problema nenhum. E o radiologista ou a clínica vai falar, ó, o nosso FOV abrange seios da face, ou o nosso FOV não faz. Então, quanto maior o FOV, teoricamente, a gente consegue ver até, né, de mais profundidade, mais altura ali. Isso é muito legal a gente enfatizar, porque as clínicas têm muita dúvida disso também. Às vezes eles, né, ligam, perguntam, isso deve acontecer muito com você. Ai, meu Deus, pediram um exame de seios da face, como faz? Então, fica aí a dica, né? Sim. Utilizar sempre o maior FOV possível. Sim. E no maior FOV que você tiver, se ele ainda for pequeno, então você exclui a região ali da arcada dentária. Exatamente. E faz ali uma região uma dica muito mais boa para conseguir visualizar o que porque precisa. Às vezes até na cidade da pessoa não tem, né? Então tem que buscar esse recurso com um modo de fazer, né? Sim, com certeza. Com certeza, é uma possibilidade. E como que o dentista deve solicitar? O que deve estar presente na solicitação desse dentista? Se o dentista não entende muito bem de tomografia, no sentido, poxa, eu tenho que falar exatamente qual FOV, qual voxel, se ele não entende, na solicitação, se ele colocar a avaliação de seios paranasais, se ele colocar a queixa do paciente, já é o suficiente para a clínica saber o que ela precisa fazer. Então não tenha medo de solicitar tomografia para essa finalidade. Então é só colocar ali avaliação de seios da face, paciente, relatador, lado direito. Assim, quanto mais informações ele colocar da sintomatologia do paciente, melhor é. Até para ajudar também o radiologista a direcionar para a área. Uma linha de raciocínio, né? Porque... Para entender, peraí, do lado direito, deixa eu entender se tem algum problema dentário, algum problema. Sim. Você já teve, assim, nessa sua experiência, tanto de clínica quanto de cursos, alguma história para compartilhar com a gente em que, de repente, o exame por imagem foi importantíssimo para diagnosticar algo no paciente, né? Que fez a diferença ali? Tem, inclusive eu vou mostrar esse caso amanhã na palestra às 10 horas aqui. O spoiler, é um caso muito interessante. Na época eu não tinha profundo conhecimento sobre essas áreas. E eu estava laudando, eu recebi uma solicitação de tomografia face toda para uma menina jovem que o sonho dela era fazer cirurgia ortognática. Ela foi, eu manipulei, era só para enviar o DICOM, não era para montar template, nada. Eu comecei a correr os cortes, falei, epa, tem alguma coisa aqui do lado da fossa nasal que não é normal. Eu falo assim, se o dentista não consegue fechar o diagnóstico, ele precisa saber pelo menos que aquilo não faz parte da normalidade. Sim. Então, pera, tem alguma coisa de errado. Então foi exatamente o que eu fiz. Eu não sabia o que era, mas eu falei, pera, tá estranho. E aí eu liguei, na época eu fazia doutorado. Liguei pro professor Eduardo Santana, que é um bucomaxilo excelente de Bauru. E eu liguei e falei, doutor Eduardo, é o seguinte, eu tô vendo a tomografia aqui e tem alguma coisa do lado da fossa nasal aqui que eu não sei se é um tumor, que pode ser. Ele manda a imagem para mim, mandei, era um mucocele bem grande, que é um tumor benigno. É como, vou explicar uma linguagem mais fácil, como se entupisse uma glândula ali, secretor, e ele vai crescendo como se fosse uma bexiga. E era bem aqui do lado, e começou a reabsorver parede aqui de órbita, era bem grande. Aí eu falei, mas nossa, a paciente não sente? Ela tinha um desvio de septo bem grande. Aí eu entrei em contato com a paciente, falei, você sente alguma coisa? Ela falou, eu não respiro bem pelo nariz, porque eu tenho desvio de septo. Então, para ela, o que ela tinha ali era sintomático, porque ela já não respirava bem, tinha um desvio de septo grande, então, paciente assintomático. O que é um perigo, porque esse mucocele vai crescendo, então é super perigoso, vai tomando uma proporção muito arriscada. Aí, antes dela fazer ortognática, esse buco falou, encaminha para o otorrino, ela precisa tirar esse mucocele, realmente é grande, e depois a gente vai fazer ortognática. Então, a menina tinha 17 anos e ela foi fazer a tomografia
como um exame de rotina pré-operatório de uma ortognática. Então, ela não ia saber que ela tinha essa lesão até fazer esse exame. Então, foi um achado incidental, que a gente fala. Eu fui ver outra coisa e eu descobri uma alteração ali. Então, esse caso foi bem interessante. Isso é bem bacana, né? Quando a gente consegue realmente observar algo antes que um problema maior se instale, né? Exatamente. Uma outra pergunta é o seguinte: você estava falando que você tem, né, o amigo do seu marido, que ele é radiologista médico. Então, assim, constantemente a gente, da radiologia, a gente tem uma abordagem interdisciplinar, né? Porque a gente não trabalha só a gente. A gente trabalha para o endodontista, para o clínico, para o implantodontista. Então, nós radiologistas, nós temos por natureza esse hábito de sermos interdisciplinares, porque constantemente a gente tem que estar ali em contato com os profissionais. Mas existe essa possibilidade de estar em contato com outros profissionais também, que pode ser um radiologista médico, que pode ser um otorrino, com né? certeza. Como o Buco aí, o Buco mandou para o otorrino. Então, assim, a gente se beneficiaria muito, né, dessa colaboração entre os radiologistas. Então, o que você acha sobre essa possibilidade da gente ser interdisciplinar e a gente conseguir se conectar com outros profissionais que não são sempre esses que a gente está Acho perfeito. É uma troca, né? Eu acho muito legal isso. Do mesmo jeito que o otorrino pode precisar do dentista para entender, para ver se é uma origem dentária. Então, eu acho essa comunicação é muito importante do radiologista com o solicitante, seja o buco, seja o endo, porque você vai ajudar muito mais o dentista quando ele explica exatamente o que ele precisa, do que o dentista que vai lá, põe maxila e você não sabe exatamente o que ele está procurando, né? Então, assim, é muito importante. O otorrino hoje, eu acho que a gente está abrindo uma porta ali que antes a gente não tinha. Porque, por exemplo, o dentista fazendo esse tipo de laudo mais completo, o otorrino vai passar muito mais credibilidade para o otorrino solicitar na sua clínica. Porque ele não precisa solicitar uma tomografia médica. Ele solicita a Conibin ali, que a gente tem fácil, de custo reduzido para o paciente também. Então, para ele... E dose de radiação baixa? Bem menor do que a tomografia médica. E a tomografia de feixe cone faz imagens maravilhosas dos seios da face. Então, se a gente abre essa comunicação com o dentista ou o otorrino solicitante, é ótimo, porque aí ele vai falar, poxa, a clínica da Roberta me manda um laudo bem completo, exatamente o que eu preciso saber. Então, isso é muito legal também. Acho ótimo. Sim. Sorte dos dentistas de Bauru, né? Que tem essa referência. Sim. E sorte dos radiologistas do Brasil que tem a oportunidade de aprender. É verdade. Doutora Roberta. O nosso tempo tá chegando no fim, né? Tá. Mas eu queria, assim, porque eu também quero fazer ainda uma pergunta que eu tô esperando aqui para fazer. Então mas aí a gente vai sair da parte científica. Tá, não, então é só uma pergunta, porque eu quero fazer essa pergunta justamente porque acho que a gente tem que falar sobre isso mais uma vez, que é o seguinte: o diagnóstico ele está sempre mudando, evoluindo, a gente descobre uma coisa nova, a gente muda a nomenclatura, a gente passa a entender coisas que a gente não entendia antes, como é a questão do seio maxilar, né, dos seios paranasais. Por favor, então, dê a dica aí para quem está assistindo a gente hoje de como eles podem se manter atualizados, né? Como eles podem aprimorar as habilidades de diagnóstico. É o que eu falo. Quem escolhe essa área científica, quem escolhe odontologia, medicina, não pode parar de aprender nunca. Tanto que os meus artigos eu tenho que estar reciclando sempre também, não dá para mesmo. A primeira turma não teve o que a última turma teve. Porque eu não dou aquela aula engessada que eu dei para a primeira, não. Sim. Eu vou acrescentando artigos, eu vou acrescentando coisas, porque vai mudando. A literatura não para, né? E a gente também vai vendo, né? Os alunos vão trazendo casos com também, certeza, né? Eu aprendo muito. Por isso que o curso é ao vivo e online, ele não é gravado. Então tem uma troca muito grande entre os alunos, entendeu? Entre os alunos, comigo. Então, assim, para quem quer se aperfeiçoar, se aprofundar nesses dois assuntos,
Antigamente esses cursos eram presenciais. E aí veio a pandemia, eu transformei num curso online, mas eu queria trazer a mesma coisa do presencial. Claro que não é a mesma coisa no sentido, né, da gente se conhecer, daquele contato social. Porém, eu tento trazer a experiência o máximo possível perto do que é o presencial. E ser ao vivo já é um diferencial enorme. Com certeza. Porque... O pessoal tira dúvida, o pessoal mostra casos, então isso é muito legal. Então, eu tenho os 2 cursos de Seios da Face e de ATM. São cursos que são divididos em 3 dias. Primeiro dia, muita anatomia. Segundo dia, patologias. E terceiro dia, descrição de laudos. Como que você vai colocar aquilo no template. Então, você sai mesmo sabendo, se aprofundando sobre esse assunto. A próxima turma é agora em outubro, 10, 11 e 12 de outubro, de Seios da Face. E depois de ATM ainda não tem data, mas é sempre intercalado seios, depois ATM, seios e ATM. Então vale a pena vocês se aprofundarem, é uma área que desperta muito interesse e os radiologistas se sentem muito mais seguros em laudar depois. Vamos divulgar o link Sim. lá, com certeza, no Instagram da Rádio Venda. Quem entrar nessa próxima turma, vamos ser colegas de turma. Combinadíssimo. Eu tô querendo entrar nessa aí. A audiência do Radiocast. Aproveite a oportunidade que a turma vai fechar rápido. Então, isso aí. Eu queria então. Eu queria fazer essa pergunta agora, fugindo um pouco porque o tema é curto, o tempo também, né? Curto, então... Mas eu falei assim, eu não posso deixar de perguntar para a doutora Roberta, porque minha esposa, ela é estilista e ela tem uma marca de moda sustentável e tal. E aí eu prometi para ela que eu ia perguntar para você, porque é ortodontista, radiologista, empresária, professora, né? E como ainda ser também... Não, você esqueceu de acrescentar mãe. Mãe, porque mãe eu posso dizer que é uma das tarefas mais difíceis, prazerosas, porém difíceis, que a gente, uma mulher pode exercer. A Vitri, né, que é a marca que você tem. Você não sabia? Gente, eu não sabia disso. Tem uma marca também. De roupas. Você é estilista também? Não sou estilista. Na verdade, assim, eu adoro moda. Que mulher que não gosta de moda, né? E eu tive a oportunidade de conhecer mulheres que costuravam e etc. E aí eu falei, vamos fazer uma roupa do jeito que eu quero, assim. Começou meio assim, bem despretensioso. E aí depois eu comecei a comprar tecidos, aí eu comecei a empreender mesmo numa área diferente da radiologia, totalmente diferente. Uma área mais leve, mais descontraída, para mudar os ares um pouco. Eu amo a radiologia, mas eu falei, vamos empreender e tal. Até achei que fosse mais fácil, não é fácil. Não, eu tô aqui tentando. Não é fácil. Sim, lá e assim, super legal. Não, meus laudos, por exemplo, eu faço à noite. Depois que as crianças dormem. Morta, mas eu... Ainda tem que fazer atividade física, que tem que fazer de manhã. A gente se vira nos 30. Eu falo assim, a gente não consegue ser perfeita, mas a gente vai fazendo conforme, né? E aí eu criei essa marca de roupas, eu que produzo agora... É Vitri mesmo? Vitri Oficial. Depois você segue lá. Qual que é o Instagram? Vitri Oficial. Vitri Oficial, Gente, é muito legal. Eu acho muito legal também. Na verdade é um e-commerce, é uma venda só online, eu não tenho loja física, é só vendas online mesmo. Eu não sou estilista, eu tenho uma estilista muito boa, a Rosa, que está comigo nesse projeto. E aí ela faz os desenhos e tal, eu participo dessa criação, que é a parte que eu acho mais legal. É Vitri com I? Vitri, VT, é V mudo, VT-R-I-H, Vitri. Então é uma área bem gostosa. A próxima coleção agora é de verão, em breve nós vamos lançar ela também. Sigam lá. Que lindo, amei, parabéns. Total. Obrigada. Super. Não, o Thiago é maravilhoso, ele divulga meu curso, divulga minha marca. Eu vou levar ele embora. Não, sou fã total, cara. Eu sigo. Qualquer coisa que você lançar, você fala assim, Thiago, quero participar do Rádio Membro, já tô avisando, eu tô de olho no Thiago. Eu tô falando que o Radiocast nasceu super pretensioso, né? A gente quer trazer os grandes nomes do Brasil pra cá. A gente vai realizar em outros lugares mais vezes. E assim, você já está convidada para retornar. Um prazer. Com certeza. É meu primeiro podcast odontológico. Aí, ó. Que prazer. Não, isso tá muito legal, porque da maioria dos nossos convidados... Hein? A gente já nasceu tão pretensioso e já fazendo história, hein? Já fazendo história, olha aí. Primeiro podcast. Acho que vocês foram os primeiros. Meu primeiro podcast e com certeza também o primeiro. Vocês já estão assim, numa naturalidade, parece que vocês fazem ensaiou muito um pouco. Nasceu o podcast.
A Luísa, sim, ela é super... Mas eu tive que ensaiar bastante. Eu ainda tô meio... Fez Mas eu falo Louise. É Louise. É Louise. Mas alguém te chama de Louise? Tem, gente, as pessoas me chamam de todos os nomes. Eu falo Luísa, Luísa, Elô. Elô também. Isis, tudo. Eu respondo tudo. Se chamar Carolina, eu tô olhando. Que me chamam de Renata. E eu tenho uma irmã que chama Renata. Mas eu não sei, antigamente esse nome Roberta era muito vinculado a Renata Roberta. Tinha uma coisa, não sei, um monte de gente chama de Renata. Você sabe que você parece Renata? Né? Se eu não tivesse, eu ia te chamar de Renata talvez. O alter ego. É isso aí. Vamos encerrar. Muito obrigada pela sua participação. Entregando o nosso kit Mineiridade. Que é surpresa, a gente não vai mostrar aqui pra todos agora. Mas assim, gente, venham pro stand da Rádio Memory que vocês vão experimentar um pouco do kit Mineiridade que tem aqui, tá? Isso mesmo. Que a gente tá entregando aqui pros nossos convidados. Podcasters. Muito obrigada, Roberta. Eu que agradeço. Boa palestra pra você amanhã, obrigada. tá bom? Se der, nós sempre. iremos lá Vamos também convidar assistir. no próximo, certamente. Isso mesmo. Contem comigo. Obrigada, viu? Um abraço. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Daqui a pouco, Fabrício Tugi aqui na live, hein, gente? E Hugo Rossin. E o Já Rossi. tava até andando por aqui, hein? Eu vi ele por aqui. Tá orbitando aqui. Fiquem aí, em 10 minutos a gente volta ao vivo. Tchau. Obrigada. Foi ótimo, cara. Fluiu Muito natural. bem. Obrigada.